Olá pessoal, eu sou o João Braga, sejam bem-vindos ao nosso canal. O meu objetivo que estou aqui é para falar sobre um assunto relativo a como fazer ou desenvolver um circuito elétrico para um aeromodelo que vai voar com propulsor elétrico. E fazer ou falar sobre estas coisas que correspondem a esses materiais. Ou seja, nós temos que trabalhar em função de uma coisa que seja bastante prática, mas de uma forma tecnicamente correta. Ou melhor dizendo, tecnicamente bastante técnico para que a gente possa fazer com que tudo tenha o seu funcionamento perfeito. Então, eu recebi muitas perguntas que as pessoas fazem para nós no que se diz respeito ao componente para se usar no aeromodelo elétrico. Por exemplo, eu recebi uma pergunta onde dizia: eu tenho um motor tal e uma bateria de 3S e quero usar no meu avião elétrico. Eu posso usar? Aí, que resposta nós podemos dar? Não tem sentido as perguntas dessa forma para que se possa nós respondermos de uma forma correta? Não posso, porque eu não tenho mais fundamentos para que se possa realizar esse tipo de resposta. É aí que surgiu a ideia de realizar esse trabalho aqui em nosso canal Aeroelétrico. Muito bem. Quando a gente vai fazer ou decide voar um avião elétrico, a primeira coisa que tem que ter em mãos é o avião. Sem o avião, não tenho mais nada. Eu não posso comprar, como muita gente pergunta e questiona, eu não posso comprar componentes eletroeletrônicos que vão ser postos dentro do avião, embarcar no avião, vamos assim dizer, ou fazer parte da eletrônica de bordo, sem que, primeiro, eu não tenha um avião. É dentro deste conceito que nós precisamos trabalhar. Tenho um avião em mãos? Tenho. O avião que eu tenho é esse. O primeiro passo que devemos ter em nossas mãos para fazer um avião elétrico é o próprio avião. E este avião, ele precisa estar em nossas mãos, que nós desejamos para voar, para que a gente possa fazer a pesagem desse avião com uma balança para sabermos quantos gramas pesa esse avião. Quando nós temos o conhecimento de quantas gramas tem esse avião, fica mais fácil para nós desenvolver o restante. Pegamos um avião lá na nossa fábrica, na Embraer, e colocamos na balança e verificamos que esse avião tinha 943 gramas. E 943 gramas. A partir daí é que nós vamos começar a ter uma condição para o qual devemos desenvolver o restante das estimativas para os demais componentes. De volta aqui, eu quero mostrar aqui para vocês o que nós chamamos aqui no nosso laboratório de SP, Sistema Propulsor. O que é o sistema propulsor ou um sistema tracionador? É tudo aquilo que existe um motor e produz uma ação mecânica para que se possa impulsionar, no caso dos carros, tracionar as rodas, no caso do avião, tracionar uma hélice, para que a gente possa fazer as ações com todas essas movimentações, com essas formas dinâmicas da mecânica. Aí então, nós temos que chegar e verificar esse sistema aqui, analisar que vamos fazer o sistema propulsor
que é composto do motor, no caso elétrico, se for de combustível, é o motor de combustível. A hélice, aqui, onde esta hélice tem um diâmetro e tem um passo. E o tracionamento ou empuxo é proporcionado pela massa de ar que está envoltória onde a hélice se encontra. E esse movimento giratório dele produz, assim, um deslocamento do ar no sentido oposto ao sentido que está sendo puxado. Então ele é puxado para um sentido e empurrado a parte do ar deslocada para trás. E isso proporciona uma carga. A hélice girando se torna assim um peso para o motor, ou uma carga para o motor. Isso é definido. O que determina o peso do motor para esse motor? O diâmetro e o passo. Isso é o que é determinante para se estabelecer uma carga. Quanto maior o diâmetro e o passo, maior é o peso, maior é a carga para o motor. Consequentemente, mais corrente é extraído desta bateria que está alimentando esse motor através de um ESC. É necessário entender bem isso. Nós temos uma hélice com um diâmetro e um passo, acoplado a este motor, que ao girar vai proporcionar um tracionamento ou um empuxo pelo volume de ar que está em volta, fazendo com que jogue esse ar para trás, proporcionando assim um tracionamento no sentido oposto. Aí, esta força de tracionamento depende do diâmetro e do passo. Isso tem que ficar bem claro, tem que entender bastante, porque é a partir daqui que nós vamos enxergar todo o resto do avião. Se nós não tivermos uma compreensão bem definida disso aqui, gente, vai ficar difícil. Eu vou repetir apenas mais uma vez, onde eu digo que o diâmetro e o passo da hélice são os responsáveis com a carga do motor, que proporciona com o movimento do motor uma força de tracionamento que a massa de ar, a hélice, desloca-se para trás, impulsionando para frente uma força mecânica. Muito bem. Então, diante disso, quanto mais ter o diâmetro uma hélice, ou seja, quanto maior o diâmetro da hélice, maior maior o passo, maior será a força, maior será a carga que vai estar nesse motor. E evidentemente, maior diâmetro, maior passo, maior carga, o motor vai consumir mais corrente. Se consome mais corrente, ele vai tirar essa corrente da bateria através do ESC. É necessário também a gente lembrar que o motor de combustível não foge a essa regra, não. Quanto mais peso, mais carga fica sendo para o motor. Ao invés de consumir corrente elétrica, ele vai consumir combustível. Vai queimar combustível, mas não vai ter um desempenho. A mesma coisa aqui. Ele vai consumir corrente que vai ser consumida na forma de calor, dissipada na forma de calor, mas não vai haver desempenho, porque cai a rotação. Quanto mais peso provocado pelo aumento do diâmetro e pelo aumento do passo, maior peso e, consequentemente, mais lento esse motor vai rodar. Para isso, é preciso que esse motor tenha potência suficiente para operar junto com uma hélice. Por essas razões é que nós, quando tivermos adiante mais, eu vou dizer, é necessário que a gente adquira um motor de um fabricante idôneo, que ele vai ao mesmo tempo dizer
o motor, quantos RPM tem, que é através do KV. Ele vai nos dizer essas informações e vai nos dizer quantos volts, quanto de corrente e qual a hélice que vai ser acoplada ao motor. Quando ele determina a hélice que vai ser ligada a esse motor, ele já está determinando aqui, ó, o diâmetro e o passo adequado para esse motor, para ele proporcionar um tracionamento ou um empuxo suficiente para fazer decolar um avião. São esses e mais umas outras informações que nós vamos tocar no próximo assunto. Muito bem, pessoal. Nós temos agora aqui mais umas outras informações. Nós vamos correr um pouquinho, porque o nosso tempo ele está chegando ao fim. Veja bem, vamos olhar aqui. Nós temos um peso do avião de 943 gramas, revendo. O peso dos eletrônicos de 660 gramas, estimados. A soma desses dois vai formar o peso de voo que dá 1.603 gramas. Nós precisamos agora começar a estabelecer o motor para que proporcione o atendimento a este avião que nós vimos aqui, que nós escolhemos, que foi aquele primeiro que nós pesamos. Portanto, se nós pegarmos o peso de voo, observe bem uma coisa que eu vou aqui alertar. Eu estou aqui apresentando para vocês muitos cálculos matemáticos que chegou a resultados de proporções em porcentagem. Nós vimos que para calcular o peso deste equipamentos de bordo, nós calculamos 70% do peso do avião. Para se calcular o peso do empuxo que esse motor com uma hélice vai proporcionar para que faça voar um avião com até 1.603 gramas, nós vamos olhar uma porcentagem. Os cálculos feitos nos levaram à porcentagem de que o peso do voo, 60% do peso do voo, dá 960 gramas. Ou seja, se calcularmos, você vê que para calcular o peso dos equipamentos foram 70% do peso total do avião vazio. Agora nós pegamos o peso de voo, que é esse peso dos equipamentos eletrônicos, mais o peso do avião, nós achamos o peso de voo, que multiplicado por 60%, nós vamos encontrar 960 gramas, que é o empuxo. Portanto, o empuxo é igual a 960 gramas. Então eu preciso de um motor com um conjunto de hélice e motor com um diâmetro e um passo tal que ele me produza um tracionamento ou um empuxo de 960 gramas. Vou repetir para quem não entendeu. Observe que eu tenho o peso de voo em 1.603 gramas. Vou anotando. E para eu encontrar um motor, eu preciso calcular 60% do peso de voo desses 1.603. Então, eu pego aqui 60% deste peso de voo e vou encontrar a quantas gramas será necessário de tração do conjunto motor e hélice. Eu creio que deve ter sido claro. Então, esse motor com conjunto hélice com seu diâmetro e passo,
deverá produzir um empuxo de 960 gramas, que é, mais uma vez, que são 60% do peso de voo, que são 1.603 gramas. Então, considerado que isso aqui esteja de conhecimento, nós já temos então aqui um tracionamento, um empuxo que precisamos para que esse avião decole. É assim que nós trabalhamos, para evitar fazer tantos e tantos e tantos cálculos. Nós fizemos esses cálculos inúmeras vezes para que depois pudesse ver qual seria a proporção desse resultado desses cálculos em termos de porcentagem, com os valores que seriam utilizados como base. É isso que nos facilita o nosso dia a dia. É a mesma coisa para todo e qualquer aeromodelo. Aí vocês perguntam para mim, será que o de combustão é a mesma coisa? Aí eu não sei, porque eu não pesquisei as características que é de torque e de quantos de empuxos o conjunto motor e hélice a combustão poderá impulsionar, produzir um empuxo ou um tracionamento em um avião. Isso eu não posso aqui afirmar. Mas as pessoas que têm aí os seus aviões bem acondicionados já têm uma ideia de como é que se deve fazer isso. Muito bem, gente. O que nos resta agora é procurar um motor aí pela praça, pelas características. Não daqueles, porque há muita gente que diz, use nesse avião um motor tal que funciona. Use no seu avião esse motor tal, tal e tal, com essa hélice para ficar uma beleza. Não é bem assim. Nós temos que analisar um monte de fatores técnicos, porque do jeito que estão mostrando o que é que se deve fazer, o que é que se deve comprar, por causa da questão de tempo dentro do próprio YouTube. No próximo vídeo, nós vamos complementar isto aqui com o ESC, com uma chave eletrônica e também com a bateria. Nós vamos determinar o motor com o conjunto de hélice e motor para formar o sistema propulsor e estaremos no próximo vídeo apresentando todos os processos para que esse sistema elétrico seja mais facilitado. Eu quero aqui agradecer e aquelas pessoas que puderem e que quiserem, né, fazer aí a inscrição, para fazer a inscrição, apertar o sininho e também dizer se foi bem, se foi ruim, para que a gente possa melhorar. E assim eu agradeço aqui a todos e peço também que compartilhem esse vídeo com outros grupos, com outras pessoas, porque a melhor maneira que se tem de se semear conhecimentos é compartilhando os próprios conhecimentos. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, muito obrigado, até o próximo vídeo. Muita paz.